Se o Lula resolver aumentar os impostos sobre os combustíveis, todos nós sairemos perdendo. Mas de acordo com a Miriam Leitão, a gasolina mais cara vai ser algo bom para todo mundo. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No ano passado, o então presidente Bolsonaro realizou uma série de cortes nos impostos que incidem sobre os combustíveis. Foram zerados o PIS e o COFINS, impostos federais, bem como houve uma redução do ICMS, o imposto estadual sobre a gasolina, o etanol e o diesel. Embora a grande mídia tenha arrancado os cabelos com essa ação do governo Bolsonaro, o fato é que essa redução trouxe muitos benefícios para o país. O preço dos combustíveis caiu de forma substancial e tivemos até deflação, ou seja, queda de preços generalizada na definição estatal por 3 meses seguidos, coisa que nunca aconteceu na história do Brasil. E o mais incrível de tudo, o governo Bolsonaro ainda conseguiu entregar um superávit primário, mesmo tendo cortado esses impostos, graças a cortes e diminuição da máquina pública. Contudo, como agora sabemos, no governo Lula 3.0 já podemos dar adeus a essa redução de impostos, ou para qualquer outra na verdade. Se dependesse exclusivamente da vontade do Molusco, os tributos sobre os combustíveis já teriam voltado no dia 1º de janeiro, e todo mundo estaria pagando já uma gasolina bem mais cara hoje. Se o Lula ainda não fez isso, é porque existem fatores políticos que colocam o seu governo em um dilema ainda maior: aumentar a arrecadação para tentar cobrir o rombo fiscal ou manter a redução de impostos para não sofrer com a repercussão negativa da medida. A equipe de Fernando Haddad queria o retorno dos impostos logo no início do mandato do Lula. Porém, para evitar ter que lidar com um aumento de preço de gasolina nos primeiros dias do mandato, o Molusco editou uma medida provisória que prorrogou a redução de impostos até o dia 28 de fevereiro. Agora, a equipe do poste do Lula conta com essa nova receita para tentar fechar as contas do ano. A equipe política, porém, teme a repercussão negativa desse aumento e também um outro ponto sensível para o início desse governo Lula: a possibilidade do Congresso Nacional transformar em lei essa desoneração, o que seria uma derrota enorme para o governo petista. Imagina, poder roubar menos o país. Não pode. Ainda existe outro fator que pesa nesse sentido. Caso os impostos sobre os combustíveis sejam novamente instituídos, o preço da gasolina, do etanol e do diesel irão subir, evidentemente. E isso tem um impacto em cascata em diversos outros preços no mercado. No final das contas, teremos uma inflação maior por causa desse aumento dos impostos, sendo que a inflação nos próximos meses do ano já está incomodando os brasileiros. Caso isso aconteça, uma redução da taxa base de juros por parte do Banco Central vai ser ainda menos provável. E isso é tudo que o Molusco não quer. Se o governo Lula ainda bate cabeça para decidir o que fazer, o fato é que a grande mídia já tomou partido. Eles querem a volta dos impostos sobre os combustíveis. E a jornalista Miriam Leitão, famosa apoiadora do Molusco, fez questão de reforçar o coro da extrema imprensa, em um texto publicado no site O Globo com o título "Cobrar imposto da gasolina é melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental", a jornalista expõe seus argumentos em defesa do fim da desoneração dos combustíveis no Brasil. Miriam Leitão elenca diversos motivos pelos quais o Lula deveria retomar os impostos sobre a gasolina. O primeiro argumento leva em conta a questão fiscal. Nas palavras da jornalista, não faz sentido o Brasil abrir mão de 52 bilhões de reais. Como assim abrir mão? Ela está se referindo ao valor que o Estado deixa de arrecadar com a redução dos impostos sobre os combustíveis. Ou seja, ela está falando do seu dinheiro. Ela quer que o Estado roube o seu dinheiro. Segundo a Miriam Leitão, a volta dos impostos ajudaria o governo federal a resolver a questão do déficit fiscal, que neste ano deve superar os 230 bilhões de reais. O argumento é falho, em primeiro lugar, por fazer crer que o Estado tem direito a nos cobrar impostos. Não, o imposto é sempre roubo. Dizer que não faz sentido o país, ou seja, o Estado, abrir mão de 52 bilhões equivale a dizer algo como: não faz sentido o ladrão deixar de roubar nossas carteiras todos os dias. Além disso, o governo Bolsonaro conseguiu entregar superávit primário no ano passado, mesmo sem esse imposto, conforme dissemos no começo do vídeo.
O governo Lula não vai ter um rombo em suas contas porque Bolsonaro reduziu os impostos sobre a gasolina. O governo petista vai chegar nessa situação por ser extremamente perdulário e incompetente quando o assunto é administrar recursos. Mais do que isso, diriam alguns, porque vai roubar demais do governo. Continuando em seus argumentos, Miriam Leitão afirma: quem consome gasolina é quem tem carro, portanto tem renda. Esse argumento é ilógico e falacioso por uma série de motivos. Em primeiro lugar, não são apenas carros que consomem gasolina, mas também motos. Muitas pessoas de baixa renda, que não têm recursos para comprar e manter um carro, têm capacidade sim para adquirir uma moto, muito útil para o deslocamento casa-trabalho, por exemplo. Também essas pessoas são impactadas pelo aumento do preço dos combustíveis. Além disso, mesmo que os que não têm um veículo próprio para garantir seu deslocamento, precisam utilizar, por exemplo, ônibus das linhas coletivas. E caso o preço dos combustíveis aumente por causa da volta dos impostos, as passagens de ônibus tendem a ficar mais caras para repassar o custo dos tributos para os clientes. E acima de tudo, o preço dos combustíveis impacta em toda a cadeia produtiva, uma vez que a maior parte dos produtos que circulam pelo país são transportados por caminhões. Se o diesel ficar mais caro, o preço dos fretes vai precisar ser reajustado. E esse novo custo, obviamente, será repassado por toda a cadeia produtiva, até chegar no consumidor final. Esse consumidor, por sua vez, é tipicamente pobre. Portanto, alimentos, remédios, roupas e outros itens que pesam sim bastante no orçamento da população mais pobre do país tendem a ficar mais caros de forma geral, ainda que o pobre não ande de carro, como afirma Miriam Leitão. Por fim, a jornalista argumenta que uma gasolina mais cara representa melhores condições ambientais. Ah, para com isso. Afinal de contas, segundo ela, menos gente vai andar de carro, então as emissões de gases do efeito estufa vão diminuir de forma considerável. Bela forma de resolver os problemas do aquecimento global, não é mesmo? Transformar o combustível em artigo de luxo, do qual só os mais ricos, como a Miriam Leitão, poderão desfrutar. No final das contas, ninguém liga mesmo para os pobres, é como você diz. É como se diz, você é o carbono que essa gente quer eliminar. O fato é que o imposto é roubo, independente de qual produto seja taxado, ou de qual seja a destinação desse imposto, ou de qual seja a justificativa dos jornalistas capachos do Lula. O argumento mais correto para defender o fim definitivo dos impostos incidentes sobre os combustíveis é justamente esse ponto libertário. Todo imposto representa um roubo, uma agressão contra indivíduos pacíficos. E, além disso, é fácil perceber o quanto os tributos tornam todos os produtos mais caros, de maneira artificial. O caso dos combustíveis deixa isso claro para todos. Bastou o Estado cortar os impostos sobre esses produtos e o preço despencou do dia para a noite. Tivemos deflação com Bolsonaro. De qualquer forma, o texto da Miriam Leitão, bem como as falas de vários outros jornalistas da extrema imprensa, nos dão a certeza de que sim, os impostos sobre os combustíveis vão voltar. O que essa gente está fazendo é preparar o caminho para algo que já pode ser considerado inevitável. Miriam Leitão e seus amigos jornalistas já estão justificando o aumento de impostos por parte do governo Lula, ainda que tenham que usar as desculpas esfarrapadas de preocupação com o meio ambiente e coisas do gênero. O desespero é tão grande que nem mesmo os números usados por essa turma batem. Enquanto a equipe do Fernando Haddad afirmou que a volta dos tributos sobre combustíveis representaria um aumento de arrecadação estatal na casa de 28 bilhões de reais, Miriam Leitão afirma que esse número é, na verdade, de 52 bilhões. Quem está certo nessa história? Bem, isso pouco importa. Coloque esse número no cantinho dos dados inventados por jornalistas que consultaram as vozes nas suas cabeças, junto daqueles 125 milhões de brasileiros que passam fome, segundo a Marina Silva. Para coroar toda essa hipocrisia, a grande mídia ainda culpa o Bolsonaro pelo dilema que o governo Lula enfrenta hoje. Não, Bolsonaro fez o certo, cortar impostos é sempre algo positivo. A experiência do governo Bolsonaro no ano passado demonstra, inclusive, que o corte de impostos pode sim resultar em uma condição fiscal mais saudável, se a equipe econômica fizer a lição de casa direitinho, se o governo reduzir tributos e, ao mesmo tempo, cortar na própria carne, reduzir a máquina pública. As contas, no final, fecharão no fim do ano. O esforço que a grande mídia faz para passar pano para as ações do Lula é patético, mas não é nada diferente do que já era esperado.
Enquanto a equipe política do Molusco tenta encontrar uma solução que seja menos catastrófica para sua imagem, o braço midiático estatal trabalha para perfumar todas as ações tomadas pelo governo petista. No final das contas, todos nós já sabemos aonde isso vai dar. Eu e você seremos mais uma vez assaltados pelo governo Lula, que precisa mais do que nunca do nosso dinheiro. Não para ajudar os mais pobres ou qualquer coisa desse tipo, mas sim para levar adiante suas desastradas políticas econômicas e para ajudar os seus amigos ditadores. Só podemos esperar, ao final de tudo isso, que a situação fique ainda pior para todos nós. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo, compartilhe o vídeo em sua rede social. Isso ajuda a gente a aumentar o alcance. E se você deseja ser notificado de outros vídeos, não deixe de se inscrever aqui no canal, isso também ajuda a gente muito. E depois clica no ícone da campainha. Até a próxima!